Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais um episódio da sexta edição do Junho Laranja. Segurança e excelência operacional são mais que um compromisso, são valores para a vida. E o tema do episódio de hoje é excelência operacional em linha viva. E vamos iniciar a nossa programação com o nosso quadro Ponto de Curto. Aqui você confere depoimentos dos nossos colaboradores, fazendo uma discussão de erros comuns em campo que poderiam levar a acidentes. Confira o nosso depoimento de hoje. Eu me chamo Rosiane Lopes, sou do setor comercial, faço parte da base da Caucaia. E para evitar a questão de acidentes no dia a dia de trabalho, é sempre importante, ao executar, fazer uma análise, do risco, sinalizar, usar os EPIs e EPCs corretamente, sempre focar na segurança, que o principal bem maior é a nossa vida. Obrigada a mais um dos nossos colaboradores por esta contribuição ao Junho Laranja. E a nossa programação continua com o nosso videocast. Hoje eu converso com o Wilker Emanuel e o Adriano César. O Adriano é do grupo Equatorial. Já o Wilker é nosso funcionário, é nosso colaborador da BIQ lá de Goiás. Confira o videocast de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Junho Laranja, com o tema Segurança e Excelência Operacional. São mais que um compromisso, são valores para a vida. Eu sou Juliana Montenegro, jornalista, e venho conduzindo esses momentos aqui com vocês. Vocês já sabem, né? Estou aqui há 2 anos. Então, hoje o nosso tema é Excelência Operacional em Linha Viva. Desafios, oportunidades e o fortalecimento da cultura de segurança. Sabemos que o trabalho em linha viva é uma das atividades mais críticas no sistema elétrico de potência. E ainda que a tecnologia e os processos têm evoluído muito, por isso, a cultura de segurança precisa evoluir cada vez mais. E aí, vamos iniciar esta conversa com 2 pessoas que também estiveram conosco no ano passado. E aí eu apresento para vocês aqui o currículo do Wilker Emanuel. Ele é engenheiro eletricista com especialização em engenharia de segurança do trabalho. Tem experiência em análise de riscos, gestão de equipes operacionais e condução de treinamentos técnicos voltados à operação em linha viva. Atualmente, o Wilker atua como engenheiro de segurança do trabalho na unidade de Goiás da BIQ. Seja bem-vindo, Wilker. Oi, Juliana, tudo bem? É um prazer falar com você novamente. É um prazer estar nesse quadro tão importante para a BIQ, nesse momento tão importante que é o Junho Laranja, né? Nós iniciamos junto, que eu também tenho 2 anos que eu estou fazendo parte desse programa e é sempre uma grande expectativa, e uma grande honra participar desse programa. Wilker, muito obrigada. E aí, juntamente com o Wilker, outro profissional que tem muita expertise na área é o Adriano César. Ele é engenheiro eletricista com mais de 20 anos de experiência no setor elétrico e hoje ele atua como gerente de obras e manutenção no Grupo Equatorial, também em Goiás, não é isso, Adriano? É isso. Olá, Juliana, como vai? Prazer enorme estar novamente aqui com vocês, participando do nosso Junho Laranja. Veterano, né? Vamos começar a conversar aqui, que vai ser bem produtiva essa conversa, vai ser super didático, para que nossos colaboradores e a todos que venham nos assistindo dentro desse ecossistema elétrico, né, possam nos entender e evoluir cada vez mais na saúde e segurança do trabalho. Eu começo aqui com uma pergunta, que é a seguinte: qual a importância dos trabalhos em linha viva para o sistema de distribuição de energia no Brasil? Adriano, por favor, você é nosso convidado. Vamos deixar você ir primeiro. Bom, essa é uma pergunta muito boa, né? E para quem convive, trabalha no setor elétrico, fica até um pouco mais fácil de poder falar. Mas se nós olharmos para como o nosso sistema foi todo desenvolvido, como ele foi pensado, né? E como ele funciona hoje, é praticamente impossível a gente conseguir executar as nossas manutenções, avançar na qualidade do fornecimento de energia sem a utilização desse recurso de linha viva. A gente ainda tem, em muitos estados, em grande parte do país,
muitos sistemas que são radiais, ou seja, são sistemas aonde eu não tenho uma segunda fonte de alimentação para aquelas cargas. Então, se para fazer manutenção eu precisar desligar, né, e cumprir ali as famosas regras de ouro, eu vou ter um impacto lá na ponta, eu vou afetar o meu cliente, eu vou deixá-lo insatisfeito, eu vou parar uma indústria, eu vou ter uma afetação a um hospital, uma igreja, uma escola. Então, a linha viva, os trabalhos em linha viva, eles trazem para nós essa facilidade. A gente consegue executar, por exemplo, uma manutenção corretiva ou uma manutenção preventiva sem, de fato, impactar na qualidade do atendimento, né? Sem necessariamente desligar as fontes de energia. Então, pela confecção do nosso sistema, pelo modo como ele está concebido hoje, a gente vê que a gente não conseguiria trabalhar sem esse recurso de linha viva. Mesmo porque hoje, por exemplo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a cada ano que passa, ela aperta mais, ela abaixa mais ali a meta do indicador, né? Os indicadores de continuidade, o DEC, o FEC. Então, assim, na medida em que eu preciso fazer qualquer intervenção e eu não disponho de uma equipe de linha viva, eu torno difícil a minha missão, né, de atender aos requisitos aí, por exemplo, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, é essencial hoje ter esse recurso à nossa disposição para a gente conseguir avançar nas melhorias, na expansão, nas manutenções, sem o recurso de linha viva, do modo como o nosso sistema foi concebido. É lógico que em algumas localidades, né, em cidades maiores, com mais recursos, onde eu tenho mais de uma fonte de alimentação, eu tenho até mais facilidade para trabalhar. Mas, de toda forma, né, quando a gente tem um recurso de linha viva, a nossa vida fica muito facilitada, o nosso trabalho fica mais fácil de ser resolvido. Em linhas gerais, é isso, né? A gente acaba evitando aí, com o uso de linha viva, impactos aí nos nossos indicadores de continuidade no fornecimento de energia elétrica. Maravilha. Dito isso, eu já pulo para a próxima pergunta, porque eu acho que ela já vai complementando esta. Aliás, todas vão se complementando, mas aí eu já passo a bola logo para o Wilker. Porque aí, Wilker, como é que você define excelência operacional no contexto de linha viva? Inclusive, a excelência operacional ela é parte da nossa temática do Junho Laranja deste ano. Como que você define? Juliana, quando a gente está falando em excelência operacional, e especialmente em equipes de linha viva, a gente está falando muito mais do que questão de produtividade. A gente está falando em executar uma atividade com uma rede que está ligada, né, com a rede energizada, que exige um altíssimo padrão técnico, que exige um grau elevado de segurança muito grande e que precisa ser realizada essa atividade com eficiência no uso dos recursos, seja cobertura, EPI, EPC, seja no posicionamento do caminhão, seja na questão do isolamento do caminhão quando a equipe chega no local. Então, assim, é muito mais do que produtividade. Quando a gente fala de excelência operacional no contexto de linha viva, a gente está falando de qualidade, a gente está falando de responsabilidade, a gente está falando de estar diante de uma atividade que tem um risco alto, que tem uma pressão, mas que precisa de uma entrega que não é só a entrega final, que tem que ver todo o processo, do início de quando a equipe sai da base ali, do planejamento, até a entrega final. Eu, particularmente, eu definiria a excelência operacional quando a equipe ela consegue aplicar todos os procedimentos com disciplina, quando ela entende o que realmente está fazendo, quando ela respeita cada etapa do processo, quando ela age com consciência, porque isso vai garantir no final tanto a integridade da equipe, né, a integridade dos eletricistas, como a integridade da rede elétrica, e vai fazer justamente o que o Adriano comentou aí, que é garantir a continuidade do serviço, que é garantir a continuidade do fornecimento com confiança. Então, no fim, a excelência operacional em linha viva, ela acaba que ela não é um esforço isolado. Ela vai ser uma cultura que vai se construir dia após dia, que vai além do eletricista, que vai além da equipe que está ali em campo. Ela vai envolver toda a empresa, supervisor, coordenador, gerente, ela vai envolver os departamentos, né, a segurança, o almoxarifado, a programação, o meio ambiente. Então tem que ser todo mundo junto no mesmo intuito. Eu acabo assim, tem algo que eu acho muito bacana de falar e que eu escuto sempre,
é que a excelência em linha viva, ela não é um esforço isolado, ela é uma cultura, ela é uma construção que vai vindo dia após dia, atividade após atividade. Tens alguma coisa a complementar para falar sobre essa excelência operacional? Na sua interpretação, o que é que você define também? Então, eu gostei muito da fala do Wilker, né? Bem completa, e ele fala de uma construção continuada, né? Essa formação, essa vivência, esse amadurecimento, ele tem que ser contínuo, né? Então, não existe excelência operacional onde não há a observância de procedimentos, né? Essa questão dessa disciplina, porque tudo parte da segurança, né? E eu acho que esse é um ponto vital. E a gente está aqui num evento de segurança, o Junho Laranja vai abordar isso, né? Então, acho que tudo parte daí, é o ponto principal, e a partir disso, a gente vai construindo dia a dia aí aquilo que é necessário para a gente atingir o melhor da qualidade, o melhor da segurança, o melhor da produtividade, que é o que realmente configura aí a excelência operacional. Maravilha. Vou aqui para a próxima pergunta. Quais são os principais riscos e complexidades que diferenciam o trabalho em linha viva de outras atividades no sistema elétrico de potência? Wilker, eu vou começar contigo. Tá certo. Juliana, a gente tem a linha viva hoje, ela é dita como a tropa de elite da operação. Por quê? Ela é uma atividade que ela tem um risco constante. Então, diferente de outras equipes que trabalham com a rede desenergizada, né, que trabalha sobre aterramento, a linha viva não. Ela está trabalhando o tempo inteiro com a rede energizada, com um alto risco. Então, ela, assim, é a diferença, na minha visão, é essa questão da complexidade da atividade, do foco que tem que ser constante com esses meninos que estão em campo. Certeza. Até porque é, é um trabalho que uma falha pode gerar a vida de, pode gerar, não. Pode terminar, acabar com a vida de alguém, infelizmente. E é por isso, Adriano, você como convidado também já participou nossa outra edição, que a BIQ vem reforçando tanto essa segurança no trabalho, né? Não é somente em junho, é de janeiro a dezembro, mas junho a gente enfatiza e traz cada vez mais essas temáticas para que a gente estude, para que a gente reflita, para que a gente lembre que tudo isso tem que ser realmente passado, educado, para que a segurança dos nossos colaboradores seja cada vez mais forte e que eles voltem para casa em segurança. E É até aí, importante, Juliana, relembrar do porquê desse tema de excelência operacional para o Junho Laranja desse ano, né? Dessa edição especial. Ano passado, final do ano, quando a gente estava fazendo as nossas reuniões estratégicas, né, para planejar o ano de 2025, foi um pedido do nosso CEO, o Luiz Carlos Queiroz, que o nosso plano anual de segurança fosse todo voltado com o objetivo de garantir excelência operacional nas equipes de linha viva. E por que que ele escolheu a equipe de linha viva, sendo que a BQ hoje está presente em quase todos os estados do Brasil, tem todos os tipos de atividade quando é ligada à questão de distribuição de energia, e por que que ele escolheu justamente essa, que é a nossa tropa de elite, né? Essa que é a atividade mais complexa que nós temos até então. É justamente para mostrar a importância dessa atividade complexa, dos riscos altos envolvidos e que é possível sim ter excelência operacional, ter excelência e segurança do trabalho em equipes de linha viva. Então, esse projeto da BQ é um projeto que iniciou a priori ano passado, né, com o pedido do nosso CEO a respeito do Plano Anual de Segurança, e que a gente vai trabalhar esse tema durante todos os anos. Acho que mais para ver, provavelmente vai ter alguma pergunta direcionada a isso, eu vou acabar explicando o que a BQ está fazendo para a questão de conseguir esse objetivo. Mas o foco é esse mesmo, é provar, é mostrar para todos que é possível ter excelência operacional, e aí eu falo excelência em segurança, né, na operação, na produção, com equipes de linha viva. maravilha. Aí, então, eu vou para o Adriano e pergunto assim: na sua visão, Adriano, como a cultura de segurança impacta diretamente a performance operacional? Já é completando um pouco aí a fala do Wilker, né?
Sim, quando a gente fala de cultura de segurança, a gente entende que a gente precisa, todos os dias, é como se fosse uma vacinação, né? Todos os dias, uma gotinha daquela vacina, né? Para a gente construir um futuro mais seguro, como foi já colocado pelo Wilker, né? A linha de frente de toda a manutenção do sistema elétrico ela passa pelas equipes de linha viva, né? A gente chama de BOP, né, Wilker? Então, Sim. assim, é onde você tem a maior expertise, o maior conhecimento, justamente porque tem mais riscos associados, né? A pergunta anterior falava de riscos, e a gente tem um monte deles, né? Então, se a gente não tiver procedimentos bem definidos, se a gente não tiver papéis bem definidos, se a gente não tiver uma comunicação que seja eficaz e clara, né? Isso sendo valores, né? E a gente não consegue, logicamente, melhorar a nossa performance operacional. Eu vejo que a gente tem um futuro longo ainda a percorrer, quando se fala de cultura, porque nós que estamos envolvidos nisso o dia todo, nós não podemos admitir pessoas se machucando, pessoas perdendo a vida, pessoas perdendo a qualidade de vida, porque falta em algum momento essa cultura da segurança, né? Que vai cuidar da pessoa por completo, que vai avaliar se ela fisicamente está bem, que vai avaliar se ela psicologicamente também se encontra em condições de desenvolver atividade. Então, essa questão da cultura ela é um ponto primordial, né? A segurança precisa ser um valor, como você bem comentou no início da fala, precisa ser um valor para a BIQ, precisa ser um valor para as distribuidoras, precisa ser um valor para a Equatorial, da qual eu faço parte, e eu vejo isso, eu sinto isso no dia a dia, né? Da gente não se conformar com aquilo que está errado, da gente trabalhar nas oportunidades, identificando aquilo que, por exemplo, é só um ruído, mas a gente já percebe que precisa atuar ali, né? Porque sinais fracos vão demandar de nós ações fortes. E assim a gente vai construindo a cultura. Primeiramente, dando valor à vida, primeiramente, valorizando as pessoas, e aí, logicamente, incorporando políticas, melhorando os nossos procedimentos operacionais, também focando na questão do avanço, né, tecnológico que vai trazer para nós materiais mais seguros, equipamentos melhores, né? Isso tudo, quando somado, permite com que a gente possa, no dia a dia, aí, ir avançando na questão da cultura da segurança e aí contribuindo, portanto, para essa excelência operacional. Todo dia são novos equipamentos, né, que vêm nos aliar, que vêm nos auxiliar para que a gente construa essa cultura de segurança. Wilker, como é que a gente leva isso para a BIQ? Essa performance operacional, como que essa cultura impacta diretamente? É muito interessante. O Adriano, eu acho que ele disse a palavra-chave. Porque quando a equipe, quando as pessoas, elas internalizam que segurança não é só um procedimento, mas ela é um valor, tudo muda. O foco vai aumentar, os erros vão diminuir, não vai haver tanto mais retrabalho, a operação vai fluir com mais segurança. Então, a equipe que ela trabalha com segurança como prioridade, e aí eu entro naquilo que o Adriano falou, que para mim é a palavra-chave, e foi algo que a Juliana também falou logo no início da fala dela, que a segurança é um valor. Então, quando a equipe ela trabalha com segurança como valor, ela não precisa correr risco para fazer entrega por resultado. Pelo contrário, ela vai se antecipar, ela vai planejar melhor, ela vai executar com mais eficiência, e aí você vai ter uma entrega com mais qualidade. A produtividade, ela vem como uma consequência natural, né? A gente não precisa cobrar por produtividade, porque quando essa equipe ela tem a segurança como um valor, isso vem tão naturalmente porque ela vai estar num ambiente mais seguro, num ambiente mais organizado, num ambiente mais respeitoso. E é justamente isso, Juliana, que a BQ procura através dos programas de segurança, através dos investimentos, né? Esse ano foram vários investimentos realizados. A gente tem vários programas como o Pacto pela Vida, o 4.0, na versão que nós estamos. A gente tem o programa Maria, que é fantástico, assim.
Então, tudo isso vem mostrar que quanto mais forte a cultura de segurança, mais alinhada a operação, mais alinhado vai ser essa questão dessa produção e dessa produtividade, e a gente vai perceber uma evolução muito grande na performance. Maravilha. Dito isso, Wilker, como é que a gente consegue equilibrar segurança e produtividade em atividades energizadas? Essa é uma pergunta que muita gente faz, principalmente nós da área de segurança, né? Que é como equilibrar segurança e produtividade. Juliana, quando eu entrei na área de segurança, era sempre um embate muito grande, né? Segurança e produção, segurança e produção. Em atividade de linha viva, então, isso é terrível. Porque, assim, ó, é mais do que provado, né? E aí a gente tem as evidências pela BQ, a gente tem as evidências pela Equatorial, que esse equilíbrio não só ele é possível, mas ele é essencial, ele é fundamental. A chave está no planejamento e na disciplina da operação. Então, por exemplo, quando uma equipe ela domina o procedimento, quando ela conhece os riscos, quando ela sabe cada etapa, né, quando ela sabe e ela segue cada etapa com foco, a produtividade ela vai acontecer naturalmente, sem a equipe abrir mão de segurança. E isso é o que eu sempre falo nas minhas reuniões com a operação aqui no Goiás, por exemplo. A produtividade ela acontece naturalmente, sem abrir mão de segurança. O erro é você achar que ser rápido é ser eficiente. Em linha viva não existe isso. Em linha viva não é quem é mais rápido. Em linha viva não é quem entrega primeiro. Em linha viva, ser eficiente é você fazer certo de primeira. É você não ter um acidente. É você não ter um retrabalho. Então, a produtividade, ela não vem da pressa. Ela vem da preparação, ela vem da prática, ela vem do comprometimento com o resultado, com a segurança. Então, assim, para fechar, tem uma frase que não é minha, mas que eu sempre uso. A produtividade e a segurança, elas não competem, mas elas se completam. Uma completa a outra para conseguir chegar no objetivo final. Maravilha. Como engajar eletricistas para que a excelência seja uma atitude e não uma obrigação, Adriano? Como engajar, como fazer isso? É um trabalho difícil, né? Às vezes precisa desse. Difícil, difícil. Porém, assim, eu vejo que o engajamento de qualquer profissional, ele depende muito do perfil da liderança também, né? Porque liderar é você influenciar pelo seu comportamento. Então, a forma mais eficaz que eu entendo para a gente poder engajar pessoas em um objetivo, ou a gente, de repente, fazer com que as pessoas que são recém-chegadas ao processo, ou as empresas, que elas tragam para dentro de si também aqueles valores que são da empresa, né? Que eles tragam para si, é necessário que a gente primeiro acredite naquilo que a gente fala, né? Eu falar de segurança como um valor, e no dia a dia, eu como líder de equipes, né, como um gestor de equipes, eu fazer tudo diferente, vai gerar um descrédito geral. Mas se eu de fato estou vivendo aquilo que eu acredito como sendo um valor, se no dia a dia as pessoas olham para mim e percebem que eu estou comprometido com essa causa da segurança, aí eu consigo arrebanhar as pessoas, né, e trazê-las para dentro desse contexto de segurança, de fato, né? Porque é fácil falar, mas é um pouco mais difícil viver. E aí, aquelas ações do dia a dia, imagina um gestor que fala sobre segurança o tempo inteiro, que ele fala, olha, pessoal, né, quando forem se deslocar, usem o cinto de segurança. Aí o cidadão chega na base de trabalho e ele não está usando o cinto de segurança, né? Aí Gente, o cidadão diz assim, olha, pessoal, não excedam a velocidade limitada pela empresa, né, nos deslocamentos. Mas aí chega lá pela telemetria, uma informação de que o gestor está andando em velocidade muito alta. Então, não gera engajamento. Mas a partir do momento que eu faço parte daquilo, que eu acredito naquele valor, que eu vivencio isso,
e as pessoas olham para mim e falam, ele é um exemplo, eu vou atrás, né? Então, o engajamento passa muito pela questão da gente inspirar as pessoas pela forma como a gente vive. Eu acho que esse é o ponto-chave que a gente precisa todos os dias se atentar para ele. Nós somos espelho, né? E aí, no dia a dia, outras coisas vão sendo encorpadas e isso vai fortalecendo o processo de engajamento. É um reflexo do líder, né, Wilker? Tudo que ele falou ali é um reflexo mesmo desta liderança. Eu ia dizer isso, Juliana. Eu acho que ele falou a palavra-chave assim. Eu acho que tudo começa pelo exemplo. Então, quando essa liderança, a liderança, ela vive o que fala e ela cobra isso dos eletricistas com respeito e ela reconhece aqueles que estão fazendo bem feito, os eletricistas eles começam a responder esse estímulo. Então, eu acho que ele começa a entender que o trabalho dele é importante, que o trabalho dele garante energia para hospitais, para escola, para casa. Ele começa a se conectar com um propósito maior. Então, eu acho que ninguém quer ser apenas mais um. Eu não quero ser apenas um engenheiro da BQ. Eu acho que o médico não quer ser apenas mais um médico. Eu acho que todo mundo quer fazer parte de algo que vale a pena. Então, quando a cultura ela valoriza esse esforço, o esforço que o eletricista está tendo. Quando a empresa ela consegue escutar aquele que está na ponta, quando ela oferece um espaço para crescimento, quando o eletricista percebe que ele pode crescer, eu acho que a excelência vem naturalmente. E aí, esses eletricistas, eles deixam de fazer porque tem que fazer e eles passam a fazer uma entrega que eles Líderes, né? querem entregar. Isso, porque eles querem se mostrar. E aí eu acho que nasce o verdadeiro engajamento, nasce a vontade de ser um eletricista com excelência, como alguns que nós temos na BQ, alguns que nós temos na Equatorial e em outras empresas que fazem parte. Então, eu acho que tudo começa realmente pelo exemplo. Wilker, eu não consegui aqui não comentar sobre o que você traz, né? É gostoso falar disso, porque, assim, quando você comenta nessa questão aí das pessoas, os bons, a produtividade, que a gente está comentando aqui também da excelência profissional, tem pesquisas que elas mostram que as pessoas mais produtivas são aquelas que são engajadas. Então, você foi muito feliz em fazer isso, porque a gente está falando de excelência operacional. Como é que a gente chega nesse nível, né, de maturidade sem passar, logicamente, pela questão do engajamento? E olha, outra coisa que a gente pode puxar desse nosso bate-papo aqui, que é bastante interessante. Porque se as pessoas estão realmente engajadas, se ela vem no Wilker, por exemplo, uma liderança que realmente acredita naquele valor e vive isso todos os dias, né? E eles começam a internalizar isso, eles serão multiplicadores disso. E aí a gente volta lá no conceito antigo. Quem faz segurança não é o técnico de segurança, quem faz segurança não é o engenheiro de segurança, mas são todas as pessoas envolvidas nos processos que rodam no dia a dia. Então a gente está construindo outras pessoas que vão propagar e levar esse valor adiante. Então está tudo amarrado, como a gente falou no começo, né? Por isso Gente, que tudo falar liga, desse né, aqui. tudo ligado. As temáticas. Aí eu pergunto para vocês, que oportunidades existem hoje para elevar o padrão das operações em linha viva no Brasil? É uma pergunta forte, né? Como é que a gente pode elevar isso no país hoje? Pode começar, Wilker. Ou Adriano. Tá. Eu vejo assim que o Brasil hoje ele tem várias oportunidades para melhorar, né? Como a Juliana disse, para elevar o padrão dessas operações em linha viva. Eu começaria dizendo que o primeiro passo seria a valorização do profissional. Quando a gente investe em capacitação contínua, que foi algo que o Adriano já mencionou, quando a gente tem reciclagens prática, né? As reciclagens teóricas, quando a gente tem a cultura do reconhecimento, a qualidade da operação ela começa a subir naturalmente. Então, eu vou ter ali uma elevação do padrão dessa operação de linha viva. Eu acho que uma outra grande oportunidade está na questão da tecnologia, no uso de equipamento mais moderno, né, equipamentos mais leves, em uso de plataformas digitais para fazer inspeção, e aí eu estou puxando a farinha um pouco para o lado da BQ, porque nós temos isso, e eu acho que isso é algo novo, então eu acho que isso contribui bastante.
Então, e essa questão da tecnologia também eu acho que é algo que pode contribuir bastante para elevar esse padrão. Eu também diria São. isso. Aí eu queria até ver a opinião do Adriano César, porque essa é uma E opinião minha. Adriano, na sua opinião, quais são essas oportunidades que a gente. Eu queria comentar só assim, eu queria saber a opinião do Adriano César a respeito de uma padronização nacional. Porque eu vejo que no Brasil tem muita diferença de procedimento. Quando eu pego uma região com outra, quando eu pego uma empresa com outra, estou falando de concessionária mesmo, estou falando Equatorial, Enel, Neoenergia. Então eu acho que se o Brasil caminhasse para uma padronização nacional de procedimento, a gente ia ter uma linguagem mais única, e eu falo em questão de linha viva, com as boas práticas compartilhadas, e com isso todo o setor cresceria. Olha, eu vejo assim com bons olhos, né, essa sua ideia, ô Wilker. A gente já passou assim por outras empresas, né? E de fato é diferente a forma de operar, algumas coisas que são prioridade na parte da segurança para algumas distribuidoras, para outras isso não é uma preocupação maior, né? Mas, assim, de tudo que você comentou, concordo plenamente contigo, a questão da melhoria na capacitação dos profissionais, com entidades, né, de formação mais sérias. Eu acho que essa questão da parte prática também precisa ser mais exaustiva, né? Na verdade, a parte da linha viva, ela percorre um encarreiramento que é até mais interessante, né? Geralmente as pessoas, elas que trabalham em linha viva, elas já têm uma experiência com linha morta, elas já conhecem mais um pouco do setor elétrico, isso ajuda bastante, mas a capacitação eu entendo, né? Até pelo nível das pessoas que muitas vezes com as quais a gente trabalha no dia a dia, a gente percebe que alguns, por exemplo, não teriam perfil, né? Se fosse fazer um filtro um pouco mais rigoroso. Então, essa questão de avaliar bem quem tem um perfil, porque a gente compara isso, a gente falou ainda há pouco, né? É o BOP da operação elétrica. Mas a gente sabe que, por exemplo, alguém para fazer parte do BOP, ele vai ser levado ao extremo, né? Do estresse, da condição física, da condição psicológica, né? Para ver a reação. E eu acho que também no setor elétrico, quando se fala de linha viva, isso precisa ser um pouco mais apertado, digamos assim, né? E aí, você comentou também desenvolvimento de novas ferramentas, equipamentos. No começo de tudo, né, era muito mais difícil. A gente vê relatos do pessoal que colocava uma luva isolante na mão, e perde completamente o tato, tem dificuldade para fazer algumas atividades. Mas à medida que a tecnologia avança, ela vai trazendo soluções mais interessantes, mais seguras, mais viáveis, né? E aí também a forma de enxergar, de ver. Eu sei que logo ali o desenvolvimento tecnológico chegou a um ponto que tudo está mudando muito rapidamente, né? Os veículos hoje são melhores para se fazer as atividades em linha viva. Então tem todo um contexto, né? As oportunidades estão aí, ferramentas, equipamentos, né? De repente essa questão que você comentou, porque hoje tem também essa rotatividade muito grande. Eu estou numa região aqui do estado de Goiás, por exemplo, que é em torno do Distrito Federal. Então, é muito comum alguém vir de Brasília trabalhar aqui, e lá é outra operadora, né, outra distribuidora, ou alguém sair daqui para trabalhar lá. E aí tem as particularidades, as dificuldades, né, adaptação às normas, Momento, né? alocamentos, procedimentos. Então, assim, se de fato existisse isso, né, como vamos pensar agora geral, né? Vamos definir coisas que são mais semelhantes. Eu acho que a gente ganharia muito porque todo mundo teria o mesmo foco, né? Acho que é uma questão que eu não tinha pensado nisso antes, mas é muito interessante, tá? Mas as oportunidades estão aí nesses pontos que a gente comentou. Maravilha. Nosso tempo está acabando. Eu poderia passar o dia todo conversando sobre isso com vocês. Cada vez que eu entro, na temática do nosso ecossistema elétrico, eu aprendo cada vez mais. Eu deixo de ser uma leiga, passo a entender como um profissional tem que estar equipado, como entender as linhas vivas e tudo. E isso é maravilhoso. Acredito também que vocês estão contribuindo bastante com todo mundo que está nos assistindo. E para encerrar, eu peço que vocês deixem uma mensagem final a quem está nos assistindo, perdão. Wilker, pode dar uma mensagem final para o pessoal que está nos acompanhando? Posso sim. Juliana, eu diria o seguinte:
ainda mais, eu sei que acompanhando, eu vou ter vários eletricistas que é eletricista de linha viva. Eu vou ter outros, mas eu tenho vários eletricistas que são de linha viva. Então, eu vou dar uma mensagem para esse eletricista que é de linha viva, né? Eu diria para ele que respeite o risco, valorize o preparo. Linha viva não é lugar para improviso. Linha viva não é lugar para vaidade. Linha viva não é para amador. Essa fase de linha viva não é para amador é muito, muito conhecida aqui no Goiás, viu, Juliana? Mas assim, linha viva é para quem tem disciplina, é para quem tem responsabilidade, é para quem tem humildade para seguir o procedimento à risca, né? Aquele que se preocupa com a sua vida, com a vida dos colegas. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para esses meus colegas, que são meus colegas de linha viva, eu diria: olha, respeite o risco e valorize o preparo. A linha viva, né? O tchan da linha viva é o preparo. Bom, a gente está vivendo um momento de muita transformação, a inteligência artificial chegou, né? É uma realidade nossa, as coisas vão mudar bastante. Eu queria dizer para esse profissional de linha viva para que ele não pare de se desenvolver. Existe uma frase famosa, né, que diz assim que aquilo que não está se desenvolvendo está morrendo. Então, é preciso conhecer novas técnicas, né, avaliar novas oportunidades, mas o básico, ele precisa continuar sendo bem feito, né? E aí, o que que é o básico? São as observações com relação à segurança, a gente avaliar todo o contexto, né? Seguir os padrões, os POPs, né? Procedimentos operacionais padrão, tanto os de segurança como os técnicos, né? E no dia a dia continuar tendo essa atenção com relação ao encarreiramento, né? As coisas vão se desenvolvendo, vão avançando, e o eletricista, o bom eletricista, sempre vai ter espaço, né? Sempre vai ser muito demandado, muito procurado, é uma mão de obra bastante especializada. Continuem assim, cuidem de vocês, cuidem um do outro, reciprocidade no cuidado, né, no dia a dia, porque às vezes o eletricista passa mais tempo com o colega de trabalho do que com a própria família. Então, a excelência operacional, o ganho na produtividade, na qualidade da execução, é consequência das observações dos procedimentos de segurança. Fazendo isso, né, está tudo direcionado para que as coisas naturalmente aconteçam. Quando o Wilker falou da questão operacional, da questão da segurança no ponto de vista operacional, quando a pessoa escolhe bem a ferramenta, quando ele tem a ferramenta preparada para fazer atividade, que ele não vai necessitar fazer improviso, porque improviso vai levar a acidente, as coisas vão acontecer no tempo certo, na hora certa, e a produtividade vem com certeza. Tá bom? É isso, o recadinho que eu queria deixar aí para os nossos Perfeito. colegas. Muito bom, muito obrigada. E eu lembro a todos vocês que estão nos assistindo que nós trabalhamos com algo fundamental para a sociedade, que é com energia. Levamos luz para todos, toda a sociedade em si, hospitais, shoppings, iluminação pública, a casa de cada um de vocês. E aí eu repito aqui a frase que o Wilker disse: respeite o risco e valorize o preparo, porque a excelência e a segurança, elas caminham juntas. Com isso, eu peço que vocês continuem assistindo a nossa programação. Até já! E aí, gostaram do nosso bate-papo? Eu espero que sim. E eu lembro a vocês que ao final desse episódio também tem quiz. E com esse quiz, as premiações que a BIQ tem aí para todos os nossos colaboradores. Aqui a gente faz e ainda premia. Fiquem atentos! E eu me despeço por aqui. Te espero no nosso terceiro episódio. Até já!